diferente. Essa pergunta eu quero deixar para vocês refletirem sobre ela, né? Porque a ideia é essa mesma, a gente compreender a relação que existe entre a nossa sexualidade humana, que não é uma realidade simplesmente que Deus nos deu para essa vida, porque quando você chegar no céu, a palavra de Deus diz que nós viveremos como celibatários. Não existirá mais a missão de procriar. Não terá sentido. A procriação tem sentido nessa vida. Nós participamos nesta vida, o homem participa nessa vida, ele se torna um co-criador. Ele se torna um co-criador. Deus é o criador, mas o homem e a mulher, eles se tornam co-criadores. É uma missão, gerar os filhos. Mas no céu, estaremos na presença de Deus, não terá sentido essa realidade, mas lá no céu, nós não deixaremos de ser homens e mulheres. No céu, você continuará sendo aquilo que Deus criou você para ser. Homem ou mulher. Tá certo? Então vamos começar agora. Eu quero começar agora a minha missão, que é uma missão árdua de problematizar, de jogar os problemas, porque o Renato e a Léo estão aqui para resolvê-los, né? Então vamos lá. Eu queria iniciar falando sobre uma parte desse livro aqui que é muito interessante, Evangelização e Maturidade Afetiva. Falar de sexualidade humana é falar de várias realidades que nós vivemos. Não existe, ou melhor, falar de sexualidade é falar de várias dimensões que até exigiriam mais tempo para a gente poder aprofundar, estou dizendo de modo geral, né? Porque quando a gente fala de sexualidade, diversos outros links são abertos, né? A sexualidade não é uma coisa simples de se definir. Existem diversas questões. Então, a maturidade afetiva faz parte. A maturidade afetiva faz parte da dimensão sexual. Você ter maturidade. Para tudo, maturidade é importante. Você precisa ser maduro para ser um sacerdote. Você precisa ser maduro para ser um homem casado. Você precisa ser maduro para ser uma esposa. Aliás, hoje, o que não falta é gente imatura, abraçando estados de vida e não querendo se responsabilizar pelo estado de vida. Eu, como sacerdote, a igreja não me impôs o celibato. Eu abracei o celibato. Abracei o celibato. O celibato, na minha vida, tem um sentido. Eu abracei o celibato para desposar uma esposa, que se chama igreja, e ofertar a minha vida por essa esposa. O homem casado assumiu o matrimônio com aquela esposa e precisa ser fiel até o fim. É interessante que, assim, quando a gente pensa no contexto urbano, ou melhor, perdão, no contexto rural, lá da época, né, muito antiga, você não tinha tantos acessos a tantas pessoas, né? Então, normalmente, você ia casar com uma pessoa, eu estou fugindo aqui do que eu vou falar, mas eu acho importante falar sobre isso, viu? Porque, só para facilitar também o que nós estamos aqui explicando. Então, você morava lá numa roça, num contexto rural, era uma quantidade pequena de pessoas que você tinha contato. Então, seu apaixonamento estaria muito ligado àquele contexto ali. Alguém que você conviveu ali, enfim. Mas quando a gente pensa o mundo moderno, que é esse mundo mais urbano, o que é que acontece? Quantas pessoas nós vamos ter contatos? Quantas mulheres mais atraentes, mais belas, ou quantos homens mais inteligentes, mais atraentes uma mulher vai ter acesso? Isso não significa dizer
que mudou a regra. Parece que no mundo moderno hoje é assim. Mudou a regra. Mudou a regra. Então, as pessoas acham que porque elas têm muitos contatos, e é claro que você vai encontrar, ou presumidamente você pode encontrar, alguém que esteja em contato contigo, que não seja seu esposo, ou que não seja sua esposa, que pode ser que seja até mais, assim, mais interessante. Mas isso significa dizer que por causa disso, você vai deixar de assumir as exigências do matrimônio? É o que as pessoas hoje fazem. É o que as pessoas hoje fazem. Então, elas não querem ser responsáveis. Mas vamos deixar isso para depois. Tá certo? Eu achei interessante aqui em um dos capítulos deste livro, o autor desse livro, o padre Alfonso Garcia Rubio, é um espanhol que trabalhou aqui no Brasil. Ele vai falar sobre ele está falando aqui sobre a maturidade que o evangelizador precisa ter. Eu até acho interessante esse livro, porque fala da maturidade que a gente precisa ter como evangelizador, né? E ele vai falar no capítulo 9, ele diz assim, o tema é o evangelizador ou a evangelizadora, sexualidade personalizada, experiência comunitária sadia. E aí ele vai abordar o tema a necessária personalização da sexualidade. E aí ele diz o seguinte, vou ler aqui para vocês aqui, do jeito que está no livro, para eu não perder aqui o essencial, que eu acho que é importante para a nossa conversa. Em conversas com outros sacerdotes, que como eu iniciaram seu ministério pouco antes do Vaticano II, tenho percebido sua estranheza com relação à rápida mudança de atitude de muitos católicos perante o comportamento sexual. Então ele está falando aqui dos católicos, ele não está falando nem do contexto social, das pessoas de modo geral, está falando da experiência pastoral que ele tem e que os padres têm sobre os católicos que buscam o sacramento da confissão. Aí ele diz, num tempo ainda recente, aproximadamente há 4 ou 5 décadas, os pecados contra a castidade continuavam a ocupar de maneira prioritária sua atenção. Mas nos últimos anos, pelo contrário, esta preocupação raramente aparece, mesmo entre os que participam do sacramento da reconciliação. Verifica-se um deslocamento do centro de interesse penitencial. Então, aqui ele vai... que é uma realidade, inclusive, positiva, porque, evidentemente, que pecado não é somente o pecado contra o 6º mandamento da lei de Deus, né? A gente não somente peca em relação ao 6º mandamento, a gente peca também em relação a vários outros mandamentos, os outros 9 existem também, né? Não peca somente sobre, relacionado à dimensão sexual. A preocupação com o comportamento sexual deixou de ser prioritária para o católico, homem e mulher, que tem alguma participação na vida comunitária eclesial. À primeira vista, poderia parecer uma boa notícia. A preocupação com o amor afetivo e com a justiça estaria recuperando o lugar que nunca deveria ter perdido na vida cristã. As coisas, contudo, não são assim tão simples. Para o desconhecimento prático da valorização a ser dada à sexualidade na vida cristã. Em muitos casos, parece não se tratar de um amadurecimento. Aqui está o ponto. Aqui está o ponto. Então, o amadurecimento não é a questão simplesmente de você, e eu digo isso aqui, inclusive, para a nossa vida de modo geral. Quando nós falamos de castidade, de sexualidade, ou de qualquer outro aspecto da nossa vida, é muito importante o amadurecimento. Eu preciso amadurecer. Hoje eu não toco tanto em alguns aspectos sobre a sexualidade na confissão, porque nesses aspectos eu fui amadurecendo. Eu cresci. E é claro que isso acontece conosco, porque nós,
quando começamos a ter uma experiência de Deus, existem pecados que a gente consegue superar. A gente amadurece. Por isso que ontem eu estava falando sobre a questão das modas, né? Da moda. De moda. Porque moda é algo comportamental. Mas uma mulher compreender o sentido da modéstia, aí não é algo simplesmente do momento. É algo que faz parte, que começa a compor a vida dela. O homem também. O que a gente assiste, o que a gente procura, as músicas que a gente escuta. Eu acho interessante, eu sou de Salvador. Então, Salvador, as bandas, lá tem as bandas de pagode, desde a minha infância, as músicas que as bandas cantavam eram músicas que tinham um viés que desqualificavam as mulheres. Desqualificavam. Mas as mulheres também não se importavam, né? Achavam até normal, porque ali expressava a sensualidade da mulher, né? A sensualidade. Eram músicas muito sensuais, né? E a própria veste das mulheres tinham essa finalidade. Hoje na Bahia, o que é que acontece? Por questões ideológicas, aí o Ministério Público, né, começaram a, tipo, isso é sexismo, né? Essas músicas, elas vão denegrir a imagem da mulher. Pode falar denegrir não, essa palavra é politicamente incorreta. É por isso que eu vou falar, é politicamente correta. Né? Então, o que acontece? As mulheres, né? As mulheres, não é uma questão simplesmente de, poxa, a gente está valorizando mesmo a mulher, mas é uma questão sexista. Essa ideia, essas idiotices que a gente vê hoje, né? Às vezes até, eu não quero me inflamar. Inclusive, eu estou sentado. Quando eu fico em pé, que piora as coisas. Então, deixa eu ficar sentado, eu estou tranquilo. Então, veja, na verdade, você adquirir o valor da dignidade da mulher, o valor da mulher, o valor do homem, a dignidade do homem e da mulher. Então, aqui o autor ele fala de uma coisa muito importante, o amadurecimento. Em muitos casos, parece não se tratar de um amadurecimento na vivência mais integrada da sexualidade. Ou seja, a pessoa ela não integrou a sexualidade. A sexualidade ainda não é... E claro, quando a gente está falando isso, a gente não está dizendo que você vai conseguir viver a sexualidade, a castidade perfeitamente nesta vida. Nós estamos em um processo de cura, por isso que a gente, na comunidade, para tudo que a gente faz, a gente reza. Por quê? Porque a gente não quer, inclusive o objetivo desse retiro aqui não é tornar vocês doutores da lei. Até porque Jesus mesmo, todas as vezes que conversou com os doutores da lei, Jesus pegou pesado, né? Não é tornar um conhecedor das coisas, mas é trazer para dentro. É trazer para dentro. A conversão acontece dentro de você, é dentro. Aí você vai ver, você vai se sentir bem. Você vai se sentir bem. Sendo realmente você. Você vai se descobrir de fato. Então, a integração. Em muitos casos, parece não se tratar de um amadurecimento na vivência mais integrada da sexualidade, mas da rejeição ou da não valorização de orientações e normas sexuais que não tinham sido assimiladas nem assumidas internamente de maneira pessoal. Preste atenção agora, isso aqui eu acho importante. A vulgarização de certas orientações psicológicas e psicanalíticas sobre comportamento sexual, vinculadas sobretudo pela mídia, tem contribuído largamente para essa mudança de atitude. Claríssimo isso que ele falou aqui.
É o que a gente vê hoje. E é o que nós estávamos falando ontem. Eu falei, depois também foi abordado pelo Renato, né? A antropologia. Existe, vocês vão ver aqui nesse material aqui, essa definição que eu coloquei aqui, sobre antropologia. Antropologia adequada. A antropologia, segundo a definição de São João Paulo II, busca colher aquilo que no homem é especificamente humano, aquilo que o distingue de todos os outros seres da Terra. O específico humano é, porém, revelado profundamente, isto é, adequadamente, somente quando é iluminado também pela luz que vem do alto. Então, o dado revelado, que a gente está falando o tempo todo, né? O dado revelado para nós cristãos é fundamental. Nós fomos criados por Deus e não criados por acaso. Fomos criados por Deus e fomos criados para participarmos da sua vida beatífica, para cumprirmos uma missão na terra, mas criados para o céu, criados para o eterno, criados para viver essa vida feliz, plena no céu. Então, a antropologia teológica, que está presente na teologia do corpo, que está presente nos diversos documentos da igreja. Então, os documentos, o grande problema hoje é que nós, católicos, não lemos os documentos da igreja. E não ler os documentos da igreja, você não se servir de um conhecimento, de uma base equilibrada sobre diversos temas. Sobre diversos temas. Então, veja, uma antropologia adequada, ou seja, é uma antropologia que tem como finalidade buscar a verdade do homem. Ontem o Renato falou uma coisa muito interessante, né? Ele foi falando, né, de aspectos que nos diferenciam, que diferenciam o homem do criado. Então, vocês se recordam que o Renato disse, o homem é um animal, mas é somente isso? Não. Aí tem aqui mais um aspecto importante, é um animal racional. Nossa, isso diferencia o homem dos outros animais. Então, vejam como é importante a gente entender essas definições, elas são importantes para a nossa vida. Da mesma forma, Deus criou homem e mulher. Existe semelhança, mas existe dessemelhança. A anatomia do corpo já mostra isso, mas não somente a anatomia do corpo. Né? Se depois vocês quiserem, que eu não tenho tempo para aprofundar melhor isso, mas aqui no livro Amor e Responsabilidade, o Papa fala de uma coisa, ele vai falando sobre as diferenças do sexo genético. Ele fala que ele vai mostrando para nós essas diferenças que existem em todos os âmbitos, no âmbito psicológico. Depois vai ser melhor aprofundado isso, né, na parte da tarde. Então, um homem e uma mulher são diferentes em todos os sentidos. Inclusive, no outro dia eu vi um autor que estava falando sobre sexualidade. Aí, vejam, como as pessoas hoje usam o termo sexualidade. Nem usam mais o termo sexualidade propriamente dita. Dizem assim, sexualidades. Bota um S lá. Bota um S para dizer o seguinte, que existe agora uma pluralidade de vivências sexuais. Uma pluralidade. Não é mais. A sexualidade não está mais ligada à ideia do masculino e do feminino. Está ligado agora ao modo como você se percebe, a sua sensibilidade pessoal. Inclusive, se você for, até o Christoph West que fala sobre isso, eu não trouxe esse livro do Christoph West, mas ele vai falar que até o Facebook, né,
Ele tem no Facebook tem pessoas que trabalham, que estão ligadas a cuidar da parte de diversidades. E eles criaram lá para você preencher, né, as diversas possibilidades de como você se identifica. E chegou um ponto, que já eram mais de, sei lá, de 150, né, definições, que diz assim, outros, né? Bota lá outros lá, e você lá encaixa o seu, como você se identifica. Então, vejam, a sexualidade, presta atenção, a gente está falando o tempo inteiro, a sexualidade é uma realidade, não somente para esse tempo, é algo para a vida eterna. Para a vida eterna. Portanto, o modo como nós vivemos a nossa sexualidade é algo que fere profundamente. Por isso que querem tanto atingir a sexualidade humana. Por quê? Porque cria, né? Eu conversando com o padre de Bauru, né? Um padre muito inteligente, padre José Eduardo, eu fiz uma live no meu canal com ele, e eu perguntei para ele sobre isso, e ele dizia, né, ele justamente colocava como a ideologia de gênero ela é muito problemática, muito mesmo. Por quê? Porque você acaba por, e é o objetivo, essa ideia de fluidez. Fluidez. Chega um momento que você, tudo aquilo que ao longo da história se compreendeu sobre o homem ou a mulher, não faz sentido a partir dessa tentativa de esvaziar esse conceito homem ou mulher. Ou seja, sexo fluido. Sexo fluido. Então você é o que você quer ser, né? Você é o que você acha que você está sentindo. E aqui eu não estou falando da disforia de gênero, que é uma realidade. A disforia de gênero é uma realidade. Isso é inquestionável. Porém, hoje há infelizmente, nesse campo, há uma vivência da sexualidade que fere profundamente as pessoas. Mas a gente vai aprofundando aqui mais à frente, tá certo? Então, aqui o autor está falando justamente sobre essa questão de integrar a sexualidade. Eu preciso integrar a minha sexualidade. Eu preciso viver um processo de amadurecimento. Eu gosto muito, a gente, acho que em novembro ou dezembro vai ter um congresso de cura interior em Fortaleza, né? Em Fortaleza, aquele congresso que vai ter de cura interior. É um congresso que é muito importante a gente trabalhar isso, essa parte da nossa vida com cura interior, tá? Que as irmãs que vieram, que fazem esse tipo de trabalho, na comunidade a gente faz também esse trabalho, a cura interior. Por quê? Porque a gente assimilou muita coisa ao longo da nossa vida. Ou deixou de assimilar, né? Assimilou o negativo ou deixou de assimilar o positivo. E isso estragou conosco. Então a gente precisa trabalhar a cura interior. A observância das normas da igreja, quando não assumidas pessoalmente pela consciência cristã, foram substituídas com facilidade por uma perspectiva psicologizante, com suas novas normas de comportamento sexual. Só que esta mudança, que revela um grave divórcio entre as orientações da igreja e a prática de numerosos católicos que fazem parte de nossas comunidades, parece não ter levado a um aprofundamento no significado humanizante da sexualidade. Aí ele continua. Em boa hora, o moralismo e a casuística em matéria de sexualidade vão sendo superados. Então, aquela concepção moralista da sexualidade. A gente não está falando disso aqui. A gente não está falando de moralismo. Mas hoje as pessoas acham que tudo que você fala de sexualidade é moralismo. Aqui vem a pergunta. A pergunta não. Aqui é uma afirmação mesmo. Nós somos sujeitos morais. Você, por ser racional, você é um sujeito moral. É tão interessante que nesse livro, Amor e Responsabilidade, ou seja, o amor é responsável.
Quem ama é responsável. Por isso a educação para o amor. Imagine aqui uma mãe que não cuida do filho. Um pai que não cuida dos seus filhos. É tão interessante ontem o Renato falando sobre a psicologia animal, né? E você vê, meu Deus, Deus é perfeito em tudo que faz. Deus é perfeito em todas as coisas que ele faz. Até na determinação que ele fez, instintiva nos animais, os animais são capazes de coisas que você fica impressionado. Outro dia, eu vi mandaram para mim, né? No YouTube veio aqueles vídeos de cachorro, de gato. Acho que foi para que eu pudesse me tornar mais humanizado nesse sentido, né? Nesse sentido, né? E aí eu fiquei impressionado com uma gata que ela ficava ali na rua chamando a pessoa para ir salvar o filho dela, né? O gatinho que estava preso. Uma outra que estava doente e que ia sempre na janela de uma pessoa, pegava a comida e levava lá para os seus filhotes. Eu ficava impressionado e falava, meu Deus, como Deus é perfeito nas coisas que ele faz. Mas, quando a gente escuta isso, você fala, poxa, o instinto é capaz disso? Nós que somos instintivos, mas não somente isso, nós que somos racionais, nós não somos capazes de compreender que precisamos tratar o outro como ele deve ser tratado a partir da dignidade que ele tem. Então, na parte relacional, quando nós nos relacionamos, por isso que a igreja fala sobre a educação para o amor. A educação para o amor. Então, a sexualidade, ela é uma coisa muito importante, porque a gente precisa saber se relacionar com as pessoas. Você que é mulher, você precisa saber se relacionar com seu esposo. Aliás, uma mulher que sabe se relacionar com seu esposo, ela ganha tudo, né? Rapaz, aí não tem como não mandar em casa, né, Renato? Olha, eu me lembro, quando eu era discípulo, foi em 2001, na comunidade. Aí eu entrando na comunidade, né? Aí eu era discípulo, aí tinha uma irmã que ela é daqui até de São Paulo. Uma jovem chamada Thaís. Eu acho que ela era de Aparecida. Uma menina maravilhosa, super terna. Essa menina, ela fazia parte da nossa equipe de cozinha. E tinha a coordenadora da equipe de cozinha. A coordenadora era bruta, mano. Bruta, mano. E quando essa coordenadora pedia as coisas pra gente, os homens não queria fazer, mano. Mas quando essa Thaís pedia, rapaz, todo mundo fazia. Por quê? Porque o jeito dela falar, o jeito feminino dela reagir diante das coisas, faz com que você, não era nem questão de apaixonamento não, nada disso não, mas é porque a forma feminina de falar ganha tudo. Mas hoje o que é que acontece? A mulher quer se tornar homem, quer reagir como homem, quer ser dura, se fala muito hoje, não conheço muito o assunto, mas se fala hoje muito da energia feminina e energia masculina. Então, a mulher que tem um comportamento muito masculino para tentar, de certa forma, se achar no mesmo modo que o homem, ou agir como homem. Não dá certo. O casamento não vai dar certo assim, né? Quando o homem e a mulher não vivem o que é próprio do ser homem e ser mulher.